Boa noite, irmãos, graça e paz. Que noite gloriosa que o Pai tem falado aos nossos corações de uma forma tão doce, né? A presença do Senhor está aqui de uma forma tão preciosa. E eu creio que o Pai vai continuar falando aos nossos corações. Eu creio que o Pai nos presenteou com essa noite. Noite que nós já estamos sendo, né? E vamos continuar sendo bastante abençoados. A palavra que o Pai colocou no meu coração foi o Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo de Asaf, da família de Asaf. É um salmo histórico, onde ele narra os feitos do Senhor, o que o Pai tinha feito até aquele tempo. Salmo 78, os versículos do 70 ao 72. Algumas semanas nós falamos sobre esforço, sobre coerência, sobre maturidade. E eu creio que esta palavra aqui, ela também vem em complemento a tudo aquilo que o Pai já está liberando sobre as nossas vidas. O Salmo 78 foi um salmo histórico, onde Asaf entendeu que existia uma necessidade de contar das obras do Senhor e dos feitos do Senhor para a próxima geração. Asaf entendeu, nós não podemos deixar a palavra do Senhor sem ser anunciada. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que ensinar os nossos netos e todas as gerações dos feitos do Senhor, da sua obra. E Asaf fala, nós não podemos deixar os nossos filhos serem obstinados como os nossos antepassados, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a darem o próximo passo. Nós precisamos investir na próxima geração, nós precisamos investir naqueles que estão vindo. Essa foi a mensagem do Salmo 78, a mensagem do Salmo de Asaf. É um salmo bastante extenso, então nós não vamos ler ele todo, mas se você na sua casa for ler o começo dele, você vai pegar exatamente isso, que no começo do salmo Asaf está falando, vamos contar dos feitos do Senhor. Vamos falar o que Deus fez no Egito, vamos falar que o Senhor abriu o mar e o povo passou em terra seca, vamos falar que Deus enviou o pão dos anjos, que era o maná, para o povo, vamos falar de tudo o que o Pai fez e o que nos trouxe até aqui e as suas maravilhas. E aí Asaf vai terminar esse salmo falando que Deus levantou Davi. E aí chega aqui no ponto 78, do 70 ao 72. Se puder, somente esses versículos aqui, colocar na versão Almeida. Só para a gente ler igual aqui, mas o contexto é exatamente o mesmo. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas. E o tirou do cuidado das que se acharam prenhas, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. Esse versículo, irmão, 72, ele me saltou os olhos, ele me chamou muita atenção. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu tenho a impressão que alguns versículos parecem que saem de dentro da Bíblia. E esse aqui foi um desses versículos. Asaf estava ensinando as crianças, ensinando os jovens, falando da forma que Davi apacentou o povo de Deus. Segundo a integridade do seu coração e segundo a perícia das suas mãos. E é nesses dois pontos, irmãos, que eu gostaria de focar nesta noite. A integridade do coração e a perícia das mãos. Aqui estão duas chaves para a nossa vida no mundo espiritual, no mundo terreno, em todas as esferas que a gente for, em tudo o que acontecer, a gente precisa observar a integridade do nosso coração e a perícia das nossas mãos. E para a gente trazer o reino de Deus para a terra em todos os lugares, a gente precisa ensinar todas as gerações a viverem, a apacentarem segundo a integridade do coração e segundo a perícia das mãos. Apacentar aqui, nós podemos substituir esse verbo por cuidar. Davi cuidou daquele povo. Davi serviu aquele povo. Davi abençoou aquele povo. Davi se entregou por aquele povo. Davi fez algo por alguém, segundo a integridade do seu coração e segundo a perícia das suas mãos. A integridade, irmãos, é algo que me chama bastante atenção. Integridade é a característica daquele que está por inteiro. Está por inteiro aquele que não está dividido. Quando a Bíblia diz que Davi apacentou o povo segundo a integridade, a Bíblia está falando que Davi estava inteiramente lá.
Da onde vêm os problemas da humanidade e as mazelas da humanidade? Da onde vêm as falsidades? Dos lugares onde as pessoas não estão por inteiro. Da onde vêm as traições? Dos lugares onde as pessoas não estão por inteiro. Da onde vêm as dissensões? Dos lugares onde as pessoas não estão por inteiro. Em todos os lugares onde as pessoas não estão por inteiro, ali vai ter um problema. Ali vai ter uma traição, uma falsidade, uma calúnia, uma guerra, uma dissensão, ali vai ter um problema. O que é a pessoa não estar por inteiro? É a pessoa estar trabalhando em um lugar com o coração em outro. É a pessoa estar dentro de um casamento com o seu coração em outro lugar. Com o seu pensamento em outro lugar. É as pessoas estar no contexto de uma amizade com o seu coração em outro lugar, com o seu pensamento em outro lugar. Mas a forma que Davi apacentava o povo, e a forma que o Senhor nos cuidou e nos tratou, e a integridade, irmãos, ela é um dos primeiros aspectos da obra da cruz. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1, que o Senhor ele nos tornou idôneos, Ele nos fez idôneos, e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A primeira coisa que o Pai faz na nossa vida, quando nós temos um encontro genuíno com Deus, Ele nos torna idôneos, Ele nos torna íntegros. Nós estaremos aonde nós estaremos, com todo o nosso coração. Tudo o que Davi fazia pelas pessoas era de todo o seu coração. Alguns sinônimos da integridade: pureza, inocência, honradez, plenitude, estado daquilo que está por inteiro, que não sofreu diminuição, que está ileso e não foi atingido. Davi servia e cuidava e abençoava e trabalhava de uma forma ilesa. O coração dele não tinha sido tocado pelos dardos inflamados do inimigo. Então ele estava ali servindo os irmãos, apacentando as ovelhas do pai dele, com o coração inteiro. Ele estava ali de corpo, alma e espírito. A integridade, ela também é um atributo de Deus. Irmãos, a gente consegue imaginar Deus agindo na nossa vida pela metade? A gente consegue imaginar Deus agindo na nossa vida, acordando de manhã e falando: não sei se eu quero abençoar, não sei se eu quero fazer, entrando na nossa causa pela metade? Nos dando vitória até um certo ponto, e dali, certo ponto, ele desiste. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A integridade é um atributo de Deus. Aonde o Senhor põe a mão, Ele põe a mão por completo. Aonde Ele estabelece, Ele estabelece. Se Deus está abençoando a sua casa, quer dar a bênção sobre a sua família, se Deus estender a mão sobre você, ali a bênção do Pai vai vir por completo. Davi, ele tinha também esta característica, uma característica que Asaf estava ensinando para aquela geração. Deus escolheu Davi seu servo, e de coração íntegro, ele estava apacentando as suas ovelhas. Ele estava ali por inteiro, ele estava ali por completo. Davi estava na sua casa, nos seus relacionamentos, no meio dos seus amigos, por inteiro. O seu pensamento, o seu coração não estava em outro lugar. Por causa da integridade, Deus sustentou Davi, está no Salmo 41, versículo 12. Então, deixa eu falar uma coisa. Se você for íntegro no seu local de trabalho, se você estiver lá por inteiro, Deus vai te sustentar. É uma promessa. Se você for íntegro na sua família, e estiver na sua família por inteiro, Deus vai te sustentar, porque é uma promessa. Se você for íntegro nos seus relacionamentos com os seus irmãos, na sua igreja, na sua célula, no seu chamado, no seu propósito, se você estiver ali por inteiro, Deus vai te sustentar, porque é uma promessa. Está lá em Salmo 41, 12. A integridade liberava a justiça de Deus sobre Davi, está em Salmo 26, 1. Eu gostaria de ler esse salmo com vocês. Salmo 26, 1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Justiça de Deus sobre a vida de Davi, devido à integridade dele. A integridade protegia Davi, está em Salmo 25, 21. E a integridade guia os justos, está em Provérbios 11, 23. Se a gente for lendo todos esses versículos, a gente está vendo as promessas de Deus sobre a vida daquele que é íntegro. Daquele que está com o coração único, daquele que está aonde gostaria de estar. A integridade libera o governo, está em Neemias 7, 2. Eu também gostaria de ler juntamente com você. Neemias 7, 2. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém,
porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E na versão NVI fala, porque ele era homem íntegro. O Senhor, Ele conhece a integridade dos nossos corações, e a integridade libera governo. A integridade libera acessos. E através da integridade, ninguém te resiste. Porque quando a gente está com o coração dividido, irmãos, é muito difícil. Um dia a gente quer, o outro dia a gente não quer. Um dia a gente faz, o outro dia a gente não faz. Um outro dia nós estamos motivados e no outro dia nós não estamos motivados. Em um dia a gente se propõe a orar e no outro dia a gente se propõe a pecar. Quando nós estamos com o coração dividido. A integridade do coração de Davi, ela representava uma alma sincera em intenções, pensamentos, desejos, motivações, não apenas em aparência ou externamente. Davi, ele não se comportava segundo o coração de Deus para ser notado, mas porque isto era o seu estilo de vida. E Asaf, ainda para reforçar, irmãos, além de falar que Davi era íntegro, ele fala, Davi era íntegro no seu coração. Está falando que em todos os aspectos da alma de Davi, as intenções de Davi era o que ele fazia. Ele não fazia as coisas para chamar atenção. Ele não fazia para ser visto. Ele não estava ali servindo o povo de Deus para ser visto. Aquele era o estilo de vida dele. O estilo de vida de adorador. Um estilo de vida de um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha como estilo de vida viver segundo o coração de Deus. Como é lindo, irmãos, ter um estilo de vida para honrar o Senhor, para viver segundo o coração de Deus. Davi, ele não adorava para ser visto, mas para tocar o coração do Pai. Ele não estudava a lei para falar, mas para viver segundo ela. A integridade, irmãos, ela nos leva a isto. Davi, do fundo do seu coração, as suas intenções, as suas motivações, tudo o que ele fazia. Imagina que Davi estava aonde ele queria estar. O que é isso, Ismael? Que ele não estava ali servindo, abençoando, adorando, por nenhuma outra motivação que não fosse tocar o coração do Pai. Todas as coisas que ele fazia era para agradar e para honrar ao Senhor. Integridade, irmãos. Não tinha nenhuma motivação aleatória. Não tinha nenhuma motivação diferente. Não tinha nenhuma motivação pessoal. Não fazia para ser honrado. Não fazia para ter honra para Ele. Fazia para tocar o coração do Senhor. Ele não servia para receber elogios. Ele servia para tocar o coração do Senhor. Ele estava ali por inteiro em todas aquelas situações. Além da integridade, irmãos, do coração, tem a perícia das mãos. Perito é aquele que tem a capacidade de pegar o seu conhecimento e transformar em ação prática. Esse é o perito. A Bíblia, em vários livros, em vários versículos e capítulos, nos recomenda ser peritos. Peritos, peritos, peritos. Perito é sinônimo de diligente, de habilidoso, de comprometido, de pessoas que sabem. Nós precisamos ser peritos na nossa vida secular, em todas as áreas. Mas nós também precisamos ser peritos na nossa vida espiritual. Paulo também em Colossenses capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 9, ele fala para os irmãos de Colossos, eu oro para que Deus lhes dê inteligência espiritual, para que Deus lhes dê perícia espiritual. A capacidade de ouvir os princípios, de ouvir a palavra e no outro dia colocar em prática. Davi tinha essa capacidade. Davi, ele era perito na guerra. Davi, ele era perito na adoração. Davi era um profeta perito em profetizar. Davi, ele era perito em tudo que ele colocava às mãos. A perícia, e de todas elas, irmãos, a que eu mais considero importante, a perícia espiritual. Perícia espiritual. A habilidade de entender o mundo espiritual. Entender a vontade de Deus e no outro dia colocar em atitudes práticas na nossa vida. Provérbios 22, 29, a Bíblia diz, viste o homem diligente ou perito na sua obra, perante os reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Se você quer ser colocado entre os reis, desenvolve a sua perícia. Desenvolve a sua habilidade. A área que você desenvolver a sua habilidade, você vai ser colocado entre os reis. Tem pessoas que ora, que chora e que faz campanha para estar entre os reis. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, seja perito. Existem pessoas que estão sendo convidadas para lugares.
em todas as áreas da vida. No trabalho, na vida secular, na igreja, no ministério, na obra de Deus, estão sendo puxadas para lugares, porque estão cumprindo esse princípio. Davi guiou o povo com a perícia das suas mãos. Davi era perito naquilo que ele fazia. A Bíblia fala em Salmo 18:34, que é o mesmo que fala em 2 Samuel 22:35, que é o mesmo que fala em Salmo 144:1, Davi falando: Deus adestrou as minhas mãos para o combate. Deus me capacitou para aquilo que eu tenho que fazer. O Senhor me encheu de uma forma sobrenatural para eu cumprir o meu chamado nessa terra. Davi está falando: você quer ser colocado entre os reis, seja perito. É o que a Bíblia diz, Provérbios 22:29. Em 2 Timóteo 2:2, a perícia, irmãos, ela determina a nossa posição. Então, em todos os momentos, em todos os lugares onde Deus chamou uma pessoa, Deus olhou para uma pessoa que era perita. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo está falando a mesma coisa para o nosso irmão Timóteo. Paulo está falando: as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros. Esta palavra, Paulo está falando: Timóteo, você vai liberar para pessoas que são peritas, pessoas que têm capacidade de transmitir, de continuar. Atos 6:3, no advento que os irmãos estavam separando os diáconos, um dos critérios é o mesmo. Os irmãos helenos ali, os irmãos gregos estavam se sentindo menos favorecidos. Então Pedro falou: nós vamos continuar no ministério da palavra, mas irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. O critério para as pessoas que Deus usaria, que Deus separaria, que Deus chamaria para fazer a sua obra naquela situação: cheios do Espírito e peritos naquilo que faziam. Sabedoria. Cheios de sabedoria. Ser perito não é somente ter o conhecimento, mas é ter a capacidade de aplicá-lo imediatamente. Tem pessoas que ouviu, e conheceu, e leu o livro do Bill Johnson, e leu a Bíblia, e leu o livro do Randy Clark, e leu isso, e leu aquilo, e nunca conseguiu colocar em prática. Então eu creio, irmãos, que nesses dias, de uma forma sobrenatural, o Senhor está nos capacitando a andar segundo a palavra que nós aprendemos, a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, a Bíblia diz da seguinte forma: então chamou o Senhor e disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu falei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí o versículo 4 começa da seguinte forma: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Imediatamente após Abraão receber uma direção, ele tomou uma atitude. Eu tenho para mim, irmãos, e o Senhor tem colocado no meu coração, nesses dias, que é dessa forma, que tão importante quanto a promessa de Deus sobre a vida de Abraão foi a resposta que ele deu naquele momento. Não é a falta de promessas que paralisa as pessoas, mas a falta de respostas imediatas. A falta de respostas imediatas. Hoje eu estava falando para a Vanessa, minha esposa. O Senhor fala maravilhas para nós no domingo à noite. Mas muitas dessas maravilhas são roubadas na segunda-feira, na hora que o despertador toca. O Senhor libera promessas impressionantes sobre a nossa vida. Mas na segunda-feira de manhã, no primeiro desafio, a gente abre mão da palavra. Abraão, ele deu uma resposta imediata. Tão importante quanto a promessa de Deus é a resposta imediata que nós damos. O pastor Bill Johnson, ele fala que quando nós não damos uma resposta em obediência imediata, quando nós atrasamos, ele fala que obedecer tardiamente é desobedecer. Ele diz que quando nós obedecemos de forma tardia a promessa de Deus, obediência tardia é desobedecer. O poder da obediência é drenado diante do atraso em obedecer. Se a gente não aprendeu, se a gente não vai no outro dia e coloca em prática aquilo que nós aprendemos no Senhor, perde-se o poder e o efeito. A gente precisa dar uma resposta imediata como Abraão fez. Abraão ouviu a promessa, recebeu a promessa, partiu como o Senhor lhe disse. Muitas pessoas
perdem tudo que foi liberado sobre as suas vidas no domingo, na segunda-feira, quando o despertador toca, como eu disse. Ser perito não é o quanto eu sei, mas o quanto eu tenho feito com aquilo que eu sei. O quanto eu tenho aplicado daquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida. O quanto eu tenho andado sobre a palavra. Existem 4 formas, irmãos, de nós recebermos a palavra segundo a Bíblia. Está lá em Mateus 13, do 19 ao 23. Nós conhecemos como a parábola do semeador. Olha porque às vezes falta esse link entre aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente coloca em prática, aquilo que a gente aplica, aquilo que libera a perícia. E a perícia, irmãos, é interessante que, à medida que a pessoa vai se tornando perita, ela vai buscando mais conhecimento, e o conhecimento vai tornando ela mais perita, e ela vai aplicando, e ela vai pondo em prática, e aquilo vai girando, e o Senhor vai operando na vida dela. Em Mateus 13, do 19 ao 23, quando alguém ouve a mensagem do reino, aqui eu já estou contando Jesus explicando a parábola, que ele fala a parábola um pouco antes, e aqui já é Jesus explicando a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Para que o maligno não roube o que foi semeado no nosso coração, nós precisamos entender e aplicar a palavra. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos e não entendemos, o maligno arranca aquilo que foi ensinado, aquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. Para mim é muito claro no meu coração que tem pessoas que ouviram a palavra da salvação, entenderam e aceitaram. Mas quando ouve a mesma palavra, o mesmo Jesus que salva é aquele que cura, quando ouve a palavra da cura não entende. E porque não entende, não aceita, não desce para o seu coração. E tem pessoas que são salvas, mas lutam em várias áreas da vida, porque essa palavra daquela área específica foi roubada do seu coração. Irmãos, está claro isso? Está claro porque tem pessoas que oram e passam uma vida miserável? Em qualquer área da sua vida? É lógico que Deus tem propósitos, mas está claro que a Bíblia diz que o Senhor veio para que nós tenhamos vida em abundância. A vontade de Deus sobre a nossa vida é nos ver plenos em todas as áreas. É claro isso para o nosso coração? Irmãos, eu tinha um carro. Eu não tinha fé para trocar de carro. Para financiar, para comprar um mais caro, eu não tinha fé. Mas eu tinha certeza, eu tinha fé, eu tinha certeza que eu ia ser promovido e a empresa ia me dar um carro. Tem pessoas que têm fé para receber um milagre em uma área específica, e não têm a mesma fé para receber um milagre em outra área. O mesmo solo, ou a mesma semente, para alguns temas a gente recebe de uma forma, e para outros temas a gente recebe de outra forma. Tem pessoas que precisam dar passo em fé, passo em ousadia, que já conquistaram muita coisa em Deus, em várias áreas da sua vida, mas não têm a mesma fé, a mesma ousadia para dar passo nas outras áreas. Porque para cada situação o seu coração se comportou como um solo que nós estamos vendo aqui. Então, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Irmãos, a gente precisa cuidar para que o maligno não arranque aquilo que foi semeado no nosso coração. A cura que já foi liberada, a fé que já foi liberada, a promessa que já foi liberada. A gente precisa agir e dar passos segundo a palavra que já foi liberada. A gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente ora. Porque a forma que a gente ora indica a nossa fé. Se a gente orar, Senhor, tudo bem, não está acontecendo, mas tudo bem, eu te louvo mesmo assim. Existem orações, irmãos, que são plenamente falta de fé, mas estão disfarçadas de humildade, de simplicidade. Outro dia um amigo me falou, eu queria casar, mas eu não estou orando por isso, porque tem tantas guerras no mundo, e Deus está cuidando das guerras. E eu falei, a mesma facilidade que Deus tem para parar a guerra, e a mesma importância Deus tem para te casar, Deus tem para tirar uma dor de cabeça. É o mesmo esforço, é a mesma importância. Parece uma situação humilde, irmãos, mas o Senhor, Ele quer participar da nossa vida e da nossa história. E às vezes o orgulho e o medo, ele vem disfarçado de humildade. Ele vem disfarçado de simplicidade. Eu não estou pedindo, eu não estou usando, eu não estou me posicionando, porque eu estou esperando o tempo de Deus, porque eu estou esperando alguma coisa, porque Deus tem algo mais importante para fazer.
A gente precisa entender o que está motivando as nossas orações e como nós temos orado diante de Deus. Se nós temos crido e declarado diante dos céus e do mundo espiritual a nossa fé, porque a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, não, as portas estão fechadas, mas tudo bem, eu te agradeço. Não era assim que Davi orava. Davi era dramático. Quando eu leio os salmos, eu falo, meu Deus, tem um salmo que, se eu não me engano, é o Salmo 134. Eu falo, que salmista dramático é esse? Senhor, se o Senhor não mudar a minha história, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Às vezes nós precisamos em fé, da mesma forma. Nos posicionar de uma forma definitiva em Deus. O chamado que Deus tem para a vida de um, a forma que Deus tem para usar a vida de um, o Senhor, Ele quer usar a vida de cada um de nós. Nós precisamos desenvolver a nossa integridade e a nossa perícia sobre cada situação, e o Senhor vai nos colocar nos lugares onde Ele já tem reservado para cada um de nós. Irmãos, deixa eu continuar aqui, senão não vou ler os 4 solos. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Tem pessoas que não entendem, então o inimigo rouba. Tem pessoas que entendem, recebem com alegria, se engaja, se empolga. Eu também quero fazer, eu também quero viver, eu também quero ter a minha vida transformada. Mas ela não entendeu que ela precisa criar raízes. Nós estamos desde o começo do ano falando sobre criar raízes, porque nós entendemos que criar raízes é a nossa base que nos sustenta para um crescimento em Deus. Então tem pessoas que se empolgam, que está entre nós, que se alegra, que chega, que quer fazer, mas se não entender que precisa criar raízes, ela vai ser como essa semente que cresceu, que caiu num solo rochoso, num terreno pedregoso. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E não é o que Deus tem para a nossa vida. Quando surge alguma tribulação, e isso aqui em áreas também, viu, irmãos? Porque a mesma pessoa que cria raiz em uma área, cria raiz às vezes na igreja, às vezes na célula, no ministério, não consegue criar raiz na sua vida pessoal. Não consegue criar raiz no relacionamento. Porque naquela área, as palavras liberadas, às vezes o nosso coração está pedregoso. Às vezes a gente está reativo sobre áreas da nossa vida que a palavra não cria raiz. Às vezes o Ismael está falando, mas o Ismael está falando porque ele isso. O Ismael está falando por causa daquilo. A gente fica reativo em áreas específicas e o nosso coração fica enrijecido, como esse solo pedregoso. E o irmão libera uma palavra, irmão, Deus vai te abrir uma porta. Aí já vem a reação. Você está falando isso porque você não está passando por isso. Irmão, Deus vai fazer na sua vida. A gente fica reativo em algumas áreas da nossa vida, mesmo tendo fé para ser usado por Deus. Mesmo orando, mesmo vendo Deus fazer, mesmo participando do ministério. Essa é a semente que caiu no terreno pedregoso. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E, irmãos, essa palavra sufoca, enquanto eu estava orando e falando com Deus sobre esse tema, ela veio muito clara no meu coração. E nós vamos orar nessa noite sobre isso. Porque para mim ficou muito claro, e até mesmo na minha vida, em algumas áreas, eu vi que algumas palavras estavam sufocadas. Para mim era claro que algumas pessoas, o inimigo estava tentando sufocar, abafar. A semente que caiu no meio dos espinhos, é o caso daqueles que ouvem, mas as preocupações desta vida, apertando algumas pessoas como um espinho, abafando qualquer possibilidade, qualquer perspectiva de algo novo, de algo melhor, qualquer perspectiva de viver a vontade e as promessas de Deus. E nós precisamos cuidar disso também. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, e 30, e 100 por 1. O maligno, irmãos, ele vai tentar nos confundir para fazer as pessoas perderem a direção e tomar decisões erradas. Às vezes tem pessoas que recebem uma palavra aqui dentro, e no estacionamento essa palavra é roubada. O inimigo tenta fazer, irmãos, isso não acontece com A ou com B, isso acontece com todos nós. Eu estou aqui na igreja no domingo e é uma bênção.
às vezes no domingo, a primeira coisa que eu ouço é um palavrão, uma coisa pejorativa, na segunda-feira. Às vezes tem segunda-feira, que da hora que eu chego no trabalho até a hora que eu vou embora, eu só ouço coisa errada. O inimigo ataca as nossas mentes, às vezes o dia inteiro. A gente se afasta de toda a aparência do mal, a gente luta contra essas coisas. Ontem eu estava compartilhando com alguns irmãos. Eu passei 12 anos trabalhando numa linha de produção. E os 12 anos que eu passei trabalhando numa linha de produção, era contexto promíscuo, das 6 da manhã que a gente começava até 3 horas da tarde que a gente ia embora. O inimigo atacando a nossa mente, atacando a nossa mente, atacando a nossa mente. Você sai da sua casa, você vê um outdoor, o inimigo ataca a sua mente. Você abre a sua rede social, o inimigo ataca a sua mente. Com comparação, com promiscuidade, com isso, com aquilo outro. Se a gente não entender que nós precisamos cuidar para que esta palavra não roube nosso coração. E às vezes não é só pecado, irmãos. Às vezes o Senhor libera uma palavra que vai curar, que vai fazer na sua vida, que vai operar o seu milagre, que vai transformar a sua casa, a sua família. E na hora que você sai do culto e chega na sua casa, a primeira coisa que acontece no contexto da sua casa é uma discussão. E o primeiro pensamento que vem no seu coração, mas Deus não prometeu? Cadê Deus? Eu disse dos Salmos, tem um dos Salmos, eu esqueci qual é o Salmo agora. Que é aquele Salmo que também tem um louvor da Bruna Carla, que fala, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Dentro de mim a minha alma se abateu, é um Salmo, eu esqueci o número dele agora. Semana passada eu li ele. E o salmista fala, dentro de mim a minha alma se abateu. E a minha alma está perguntando, onde está o Senhor? E eu preciso brigar com a minha alma e gritar para a minha alma, aquieta a minha alma, confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Às vezes essa briga interna, ela acontece o dia inteiro na nossa mente, na nossa alma. A gente precisa falar para a nossa própria alma, permanece, persevera, confia em Deus. Acredita na palavra que acabou de ser liberada. Não deixa o inimigo roubar a palavra de fé que foi liberada ao seu coração. Se você precisar que o seu espírito lute com a sua alma no seu interior, a gente estava vindo para o culto e a minha esposa estava falando sobre falar em línguas o tempo inteiro. E ela falou, você fica falando, Ismael, o tempo inteiro? Eu falei, no serviço eu não falo muito não. É o Espírito lutando com a alma e declarando e submetendo a alma à autoridade de Cristo. A Simone liberou hoje aqui no começo. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Toda alma, todo aquele que é almático cativo à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções cativos à obediência de Cristo. Para que nós não sejamos roubados daquilo que o Pai quer fazer na nossa vida. Porque se a gente não consegue em Cristo receber e pôr em prática, a gente não desenvolve a perícia espiritual para a gente vencer o mundo. Receber em Cristo e pôr em prática no nosso dia a dia, para desenvolver a perícia espiritual que vence o mundo. Salmo 42, 5. Nós vamos ter que ler. Não vamos... Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Ele está pregando para ele mesmo. Ele está lutando com ele mesmo. Ele está falando, se anima. Você ainda vai louvar o nome do Senhor. Esta fase vai passar e você precisa perseverar na palavra. Você precisa perseverar naquilo que foi liberado sobre a sua vida. A mulher de Ló está lá em Gênesis 19, 26. Ela não entendeu espiritualmente o que aconteceu e ela perdeu a sua vida porque ela olhou para trás. Eles receberam uma palavra de livramento. Sai desse lugar, vai para outro lugar, se reposiciona. Eu tenho liberdade, eu tenho livramento para a sua vida. O anjo do Senhor orientou eles a mudarem de cidade, a se reposicionarem. E quando ela chegou lá, ela olhou para trás porque ela não entendeu o contexto. Ela não entendeu o que estava acontecendo. A palavra foi roubada do coração dela e ela perdeu a sua vida. Tem pessoas que receberam a palavra e até começaram a andar sobre ela, mas repararam no vento
e temeram dar o próximo passo. Mateus 14:30 fala de Pedro, quando eles estão ali no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E quando os discípulos veem Jesus, eles falam, será que é um fantasma? E Pedro fala, Senhor, é o Senhor? E ele fala, sou eu, Pedro. E Pedro fala, se é o Senhor, então que eu vá até você. E Jesus deu uma palavra de comando para Pedro, e Jesus falou para Pedro, vem. Tem pessoas que já receberam essa palavra de comando. Tem pessoas que Jesus falou, vem. Vem para o chamado, vem para o ministério, vem para a nova posição. Vem para aquilo que eu tenho para a sua vida, vem para a oração, vem para a intercessão, vem lutar pela sua família, vem para a santidade, vem para a comunhão do Espírito, vem para o homem de honra, vem se posicionar em Deus, venha viver uma vida de integridade, vem ter um só coração. E Pedro começou a andar sobre aquela palavra, e Pedro olhou para o vento, porque o vento continua passando. Irmãos, para mim fica claro no meu coração que tem pessoas que o Senhor liberou uma palavra, e chegou em janeiro e continuou. E chegou em fevereiro e continuou. Mas quando chegou em março, comecei a olhar para o vento. Senhor, acho que não vai dar. Senhor, eu acho que essa palavra não é para mim. Eu acho que essa palavra só foi para a Vanessa, só foi para o pastor Dudu. Tem pessoas que firmaram um propósito com Deus no começo do ano e falaram, Senhor, eu vou perseverar. Um determinado momento da sua história, começaram a olhar para o vento. E quando começou a olhar para o vento, começou a afundar. Mas Jesus estava lá no meio da tempestade, para restabelecer Pedro a sua posição. Para restabelecer Pedro a uma vida de quem anda sobre uma palavra. O ano está acabando, irmãos. Mas a nossa história ainda não chegou ao fim. As promessas de Deus para a nossa vida ainda não chegaram ao fim. Ainda este ano, Deus quer cumprir muitas promessas sobre a mim e sobre a sua vida, no nome de Jesus. Ainda este ano, tem propósitos que precisam ser retomados. Ainda este ano tem propósitos que precisam ser retomados, que vão transformar completamente a sua história, que vão fazer você entrar em um novo ano de uma forma diferente. Eu coloquei um propósito na minha família, eu falei, nós vamos ler todos os anos, a Bíblia inteira em família, a família junto. Esse ano eu me atrasei, eu me enrolei. Me atrasei, era para eu chegar em Salmos em julho, a gente acabou Salmos agora. Agora era já para a gente, setembro era para começar o Novo Testamento. Nós estamos em Provérbios. Eu peguei as meninas e falei, vocês vêm com o papai? Fiz as contas, dava quase 600 versículos. A gente precisa ler 8 por dia, porque tem 70 dias para terminar o ano. E elas falaram, vamos. E nós começamos. E eu falei, Jesus, os pequenos propósitos, nós vamos ser firmes. Porque aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre muito. Enquanto eu falava essa palavra, o Senhor trazia claro no meu coração que tem pessoas que não estão cativas do diabo, mas estão cativas de um estilo de vida que precisa ser mudado. Eu passei por fases na minha vida que eu não era cativo do diabo, eu era cativo de maus hábitos, que precisavam ser corrigidos em Deus, que o Senhor queria transformar na minha vida. Eu quero que você olhe para o seu coração. Eu não gosto de espiritualizar muitas coisas, porque às vezes a gente dá autoridade para o diabo que ele não tem. E a gente fala, ele está trabalhando, ele está operando, e às vezes a gente dá um passo para trás, porque a gente fala, não, é o diabo que está fazendo. Aonde era para a gente dar um passo para frente e falar, não, vou me posicionar. Então, essas coisas que eu falo, essas pequenas coisas que vão mudar na nossa vida, elas não são coisas que vão mudar na minha vida em 1 ano, em 2 anos, em 1 dia, 2 dias, mas são coisas que no longo prazo vão definir o meu estilo de vida. Eu disse aqui que ser um homem segundo o coração de Deus era o estilo de vida de Davi. Qual é o estilo de vida que o Senhor colocou no seu coração para que você seja? As pequenas coisas do seu dia a dia vão definir qual é o seu estilo de vida. E vão definir quem é o Senhor a quem você serve. Irmãos, eu nunca prego nada e nunca falo nada de coisas que são impossíveis, de coisas que qualquer ser humano, por menor que seja, não tenha condições de fazer, para transformar a sua história. Pensa na menor pessoa que você conhece, em qualquer contexto. Sobre essa pessoa, todas as armas e as ferramentas que Deus possibilitou, é para que esta pessoa, por menor que seja mais do que vencedora em Cristo Jesus. Se você se acha pequeno, a Bíblia fala em Isaías 60, 21, se eu não me falha a memória. Isaías, lá para o final. Do pequeno eu farei 1000 e do menor eu farei uma grande nação.
O chamado do Pai, o propósito do Pai é justamente esse, é pegar os pequenos, as armas, as habilidades, as ferramentas que Deus deixou, é para fazer com que o menor seja colocado entre os maiores. Assim é o nosso Pai. Então, aquilo que nós fazemos no dia a dia vai determinar o nosso estilo de vida, e quando a gente faz essas coisas, a gente vai criando perícia. A gente vai criando perícia. A gente vai transformando conhecimento em atitudes práticas no nosso dia a dia. A gente vai andando segundo a palavra, e a palavra, irmãos, não vai sendo roubada no nosso coração. Todos os cristãos sobre a terra serão bombardeados. Eu tenho dito que a história de Israel é uma história que explica o contexto espiritual. Sempre que a gente olhar para Israel, vai ter uma alusão espiritual. O que aconteceu em Israel agora, estava todo mundo confortável, estava todo mundo despercebido. E o inimigo trabalhando em derredor, até que encontrou uma brecha. A história de Israel é a nossa história espiritual. O inimigo ele sempre vai estar procurando uma brecha da qual ele queira se posicionar. Existem situações que estão sufocando a nossa vida, e a gente precisa dar um basta. Existem situações que estão sufocando o romper da nossa história, e a gente precisa dar um basta em Deus. E as armas que o Pai nos disponibilizou, todos nós podemos usá-las. Não custa nada, irmãos, a gente ler a Bíblia com a nossa família. Não custa nem um centavo a gente orar todos os dias. E isso transforma a nossa história. Na segunda-feira passada, eu acordei atrasado. E eu falei, mas mesmo assim, antes de ir trabalhar, eu vou orar. Aí eu orei. E eu falei, Jesus, como que eu vou abençoar alguém hoje? Como que eu vou ser uma bênção hoje? Eu lembrei que eu tinha 5 ou 6 livros do pastor no meu guarda-roupa. E eu falei, vou levar para o trabalho. O primeiro pensamento que veio foi de procrastinar, né? Amanhã eu levo. E aí me veio esse pensamento na cabeça, a gente precisa obedecer na hora. E aí eu fui lá e peguei e levei, e quando eu cheguei lá, um amigo compartilhou sobre uma professora dele que estava com uma doença, com câncer. Eu entreguei o livro e falei, se ela quiser, nós estamos disponíveis para ela conhecer o autor desse livro, receber uma oração e tratar da vida dela. E só ficou um livro, só estou com um livro agora, lá. Foram sendo distribuídos. O que eu estou falando? Uma oração de 1 minuto. Ela tem poder para mudar a sua história. Imagina se você faz sistematicamente como estilo de vida. Estilo de vida. Jesus, ele não jejuava porque ele ia curar um paralítico. Ele não jejuava porque ele tinha algo para fazer. Jesus jejuava e orava e buscava a comunhão do Espírito porque esse era o seu estilo de vida. Eu estipulei na minha casa que nós não vamos ler a Bíblia porque eu vou pregar, nós não vamos ler a Bíblia porque a gente é líder de célula, nós vamos ler a Bíblia porque cumprir os princípios de Deus vai ser o nosso estilo de vida. E a gente não quer nada que seja diferente disso. Nós queremos lutar e tentar observar a nossa vida 100% à base da palavra. Amigos, tem coisas que custam muito pouco, mas vale muito. Custa muito pouco, mas vale muito. Uma ligação e uma oração por alguém transforma uma história. Davi estava cuidando dos irmãos, estava cuidando do povo de Deus com o coração íntegro. Ele fazia essas coisas porque ele estava inteiramente lá. Irmãos, e já acabando, eu quero convidar os irmãos do louvor, eu quero orar sobre essas situações. Nós vamos orar sobre tudo isso que nós falamos. Mas Jesus é a verdadeira sabedoria e todo entendimento. Jesus é a perícia, Jesus é a diligência, Jesus é a prudência, Jesus é a verdadeira sabedoria. Nós, como cristãos, temos que olhar para o nosso mestre. E ele foi diligente em tudo. Ele foi intencional em tudo. Tudo o que Jesus queria fazer, ele estava lá de forma inteira. Ele foi santo de forma inteira. Ele se entregou de forma inteira. Ele venceu de forma inteira. Ele estava lá de forma inteira. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Aquele que não teve pecado, o sacrifício perfeito que foi derramado por nós. Nós, na nossa vida, no nosso chamado, na nossa família, nós temos que estar de forma inteira e com perícia, trazendo conhecimento. Para encerrar, em Provérbios 4, do 5 ao 27, aqui Salomão vai falar sobre a sabedoria, mas eu coloquei de uma forma diferente, e aonde estava a palavra sabedoria, eu coloquei o nome Jesus. E aí você vai ouvir e entender se faz sentido para você. E se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, do 5 ao 27, mas se eu não me engano eu coloquei somente do 5 ao 11 aqui.
Procure ter Jesus e não se esqueça das suas palavras, nem dela se afaste. Não abandone Jesus e Ele o protegerá. Ame-o e Ele cuidará de você. O conselho de Jesus é: procure estar com Ele e use tudo que você tem para possuir para estar nessa presença. Dedique a autoestima a Jesus e Ele o exaltará. Abrace-o e Ele honrará. Ele porá um belo diamante sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, aceite o que eu digo e você terá vida longa. Eu o conduzi aos caminhos de Jesus e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue a Jesus e não abandone. Guarde-o bem, pois dele depende a sua vida. Faz sentido para você, meu irmão? Isso aqui faz todo sentido para a minha vida. Jesus é o nosso bem mais precioso. E nós vamos a cada dia andar como Ele. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos orar sobre esta palavra. Declarando que tudo aquilo que foi liberado sobre as nossas vidas caiu em solo fértil. E nesse solo fértil vai produzir bons frutos. Frutos, frutos. Toda palavra que é liberada sobre a nossa vida precisa produzir frutos. A palavra é uma semente. E se eu pegar uma semente de maçã e plantar hoje, eu não sei quantos frutos vai produzir. Eu não sei quantas vidas vai abençoar. Eu não sei quantas pessoas vai tocar. Eu não sei se de uma semente de maçã vai nascer uma árvore, e se depois vai ser replantada e vai nascer milhares de árvores e vai alimentar muitas vidas. Da mesma forma, se você der um passo sobre a palavra e der um gesto prático sobre a palavra que vai ser liberada, essa palavra pode tocar vidas que você nem imagina. Eu creio no poder do Pai, mas eu quero fazer uma oração específica por você que, da mesma forma que aquela semente, tem se sentido sufocado na sua alma, tem se sentido sufocado no seu coração, que ouviu esta palavra, que entendeu esta palavra e sentiu que existe algo que precisa ser transformado na sua vida. Eu quero te encorajar a vir aqui na frente, que eu quero orar por você junto com os irmãos. A semente um dia ela foi plantada, mas os espinhos da vida sufocaram. Existem áreas específicas da nossa vida que os espinhos estão sufocando um romper dessa área. Existem áreas específicas da nossa vida que os espinhos estão sufocando um romper. Eu quero orar por você. Eu não sei se é na sua saúde, eu não sei se é na sua vida profissional, eu não sei se é no seu casamento. Existem áreas da sua vida que os espinhos estão tentando sufocar. Hoje o Senhor quer remover esses espinhos. Hoje o Senhor quer remover esses espinhos. Eu também quero orar por você que recebeu a palavra e deu passos, assim como Pedro, mas que o vento bateu muito forte. E quando esse vento bateu muito forte, você olhou para o vento, assim como todos nós estamos sujeitos a olhar para o vento. E em um determinado momento nós sentimos que nós começamos a afundar. Hoje Jesus quer te puxar à tona novamente. Hoje Jesus quer te trazer à tona novamente. Existem áreas da nossa vida que hoje o Pai quer destravar, que hoje o Pai quer liberar. E eu quero orar por você sobre isso. O Espírito Santo já conhece, você já tem falado com o Pai. E eu também quero orar por você que está como nós lemos no Salmo 42. Dentro de si a sua alma clamando, aonde está o seu Deus? Dentro de si a sua alma se abatida. E você se perguntando, hoje você vai dar uma resposta para esta alma. Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Confia em Deus, porque eu ainda o glorificarei. Confia em Deus, porque eu vou ver todas as promessas sendo cumpridas na minha vida. Você que já viveu estas promessas esse ano, estenda suas mãos para os nossos irmãos. Estende as suas mãos para os nossos irmãos. Nós vamos liberar sobre os nossos irmãos. Senhor, eu creio. E nós declaramos e nós liberamos nesta noite.
nenhuma semente que foi lançada no coração dos nossos irmãos serão roubadas. As lutas não vão roubar esta semente. Os ventos que vieram não vão roubar esta semente. As decepções no meio do caminho não vão roubar esta semente. Os comentários do inimigo e os dardos inflamados não vão roubar esta semente. Esta semente vai ser germinada, vai produzir frutos, e nós vamos colher os frutos desta semente. Nós liberamos, nós autorizamos, Senhor, em todas as áreas, produzir frutos, produzir frutos, produzir frutos. Nós liberamos os nossos irmãos a frutificarem. Espírito Santo, traz a consciência nesse momento. Qual foi a situação? Qual foi a palavra? Qual foi o momento aonde o vento bateu mais forte e nós em algum momento começamos a sucumbir?